UTSDev. Mexendo com um banco de dados no Ruby on Rails e quer saber um pouquinho mais sobre como funcionam os relacionamentos, ou pelo menos de forma mais prática, aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva e bora lá. A ideia desse vídeo aqui é a gente dar uma explorada em banco de dados, no caso, relacionamentos com o Ruby on Rails, né? E existe toda um rigor quanto a isso, a gente pode mostrar ali com o ML, por aí vai, mas a minha ideia aqui é trazer algo bem mais prático. Não vou abordar todas as formas de fazer o relacionamento, etc e tal, mas com isso aqui já vai ter um bom chute inicial, um bom começo e dá para crescer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, quando a gente fala de relacionamentos, eu vou abordar aqui bancos relacionais, mas ainda assim, quando a gente fala de relacionamentos, geralmente a gente tem os três principais ali, que são um para N e N para N. O que isso quer dizer? Bem, eu posso ter uma tabela, duas tabelas, aliás, que se relacionam de 1 para 1, duas tabelas que se relacionam de 1 para N, duas tabelas que se relacionam de N para N. Vamos para um exemplo mais prático aqui. Uma tabela 1 para 1. Eu tenho uma tabela ali de usuários e uma tabela de documentos. E um usuário vai poder ter um documento. Aquele documento pertence a um único usuário. Então, por exemplo, uma pessoa tem um RG. Aquele RG só pode pertencer a uma pessoa, ninguém mais. 1 para N. Um cliente pode ter vários telefones. Perfeito? Mas um telefone só pode pertencer a um cliente. Pelo menos por regra de negócio, né? Dependendo de como mudar, a gente poderia até... Mas vamos deixar simples. Um cliente pode ter vários telefones e quando eu ligar para aquele telefone, eu estou esperando que aquele cliente atenda. Então, um único cliente. Beleza. E o N para N. Um produto pode estar em vários fornecedores e um fornecedor pode ter vários produtos. Beleza? De início, sim, parece ter simplesinho e fácil de entender, e até é, mas tem alguns detalhes interessantes que a gente pode abordar aqui. O primeiro ponto é quando a gente está criando essas tabelas, a gente vai ter que fazer uma referência de uma para outra. Por exemplo, como que eles se ligam? Como que aquele documento específico se liga àquele usuário específico? Como que aqueles telefones se ligam àquele cliente específico? Como que aquele fornecedor se liga àquele produto específico? Bem, normalmente a gente vai colocar ali uma foreign key, uma chave estrangeira. E essa chave estrangeira, geralmente, ela é equivalente a uma chave primária de outra tabela. Ou seja, esse carinha aqui é esse carinha aqui. E geralmente esse carinha aqui é esse carinha aqui. Então, geralmente, uma tabela vai ter uma chave estrangeira, ou seja, se a chave é a chave de outra tabela. Se é a chave de outra tabela, costuma ser um ID. Claro que a gente pode variar, mas vamos simplificar no momento. Bem, o que eu quero dizer com isso? Bem, eu vou precisar falar na hora que eu estiver criando essa tabela. Banco, por exemplo, documento. Quando a gente vai fazendo ali o documento, ele vai ter lá os seus... posso até seguir escrevendo aqui. Ele vai ter seus campinhos como, sei lá, número do documento. Ele também vai ter o seu ID próprio. Beleza. Mas ele vai ter que ter a referência. E a referência aqui, a gente vai falar o nome da tabela de onde veio, ID. Então, user ID. Deixar até em inglês, só para seguir o padrão. Document. Beleza. Então, provavelmente vai ter isso daqui. Vou tirar esses caras aqui do meio e vamos explorar mais um pouquinho antes da gente ir de fato para o código. Passar para esse lado aqui, tá bom. Ou seja, se eu tiver aqui um user
ID e name. Esse carinha daqui tá apontando para esse carinha daqui. E é assim que eu sei que eles têm relacionamento. Aquela tupla, aquela linha da tabela tem relacionamento através de uma foreign key que representa ali a primary key da outra. Essencialmente, é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo e vamos começar a construir eles. Como eu disse, tem algum rigor técnico aí que geralmente se segue, mas aqui eu vou tentar deixar algo mais prático, não vou fazer todos os desenhozinhos ali que precisam ter no ML para ficar bonitinho, mas tá bom, tava muito pequenininho. Então tiro isso pra cá, tiro isso pra cá, tiro isso pra cá, tiro isso pra cá, tiro isso pra cá. Beleza. Então eu vou dizer que tem 1 para N. Não, 1 para 1 primeiro. Perfeito. 1 para 1. 1 para 1 o quê? Aqui dentro vai ser o usuário. Beleza. Então, user. E aqui de baixo vai ser document. Perfeito. Bem, abrir meu terminalzinho aqui e vamos deixar um projetinho Rails começando. Vamos verificar se meu Postgre está de pé. Start. SQL. Se não tiver, ele vai ficar. Então, pronto. Beleza. Rails new relationships. Não quero teste mini teste, mas database igual PostgreSQL. Tá bom pra mim. Tá bom. Enquanto ele faz essa pequena partezinha aqui, vamos ver então o que a gente vai fazer. Para começar, a gente vai fazer ali 1 para 1. Então a gente vai criar uma model de user, uma model de document, e a gente vai se atentar sobre a criação de document que a gente decidiu ali que vai ter a foreign key ali. Tá bom. Vai ser uma referenciazinha. Parece bom. Deve estar terminando de fazer. Perfeito. Relationships. Beleza. Code. Ponto. Vamos abrir o VS Code. Abrir o gigantesco. Vamos deixar ele aqui bonitinho. Fecha isso aqui que eu não preciso. Aumenta esse carinha aqui. Tá bom. Pronto, agora tá certo. Vou abrir um terminalzinho aqui só pra... Eu não lembro mais nem como abre o terminal aqui. Ali. Beleza. Git init. Git add ponto, só pra gente poder ficar de olho nas mudanças que vão ocorrer ali com mais facilidade. Outra corzinha. -m first commit. Perfeito, tá. Vamos dar uma olhada de novo. Esse aqui eu não preciso mais. A gente está fazendo user document. Tá bom. Então, vamos lá. Rails rate model user. A gente definiu ali que user vai ter só um name. Pode ser uma string, tá bom para mim. Beleza. Rails rate model document que vai ter um number que eu vou deixar como string também, que vai querer colocar um tracejado, ponto, ou seja lá o que for. Então vai ser uma string também, posso omitir. E aí que vem o ponto, ele vai ter uma referência para user. Então user references, do mesmo jeito que eu faria o outro, que eu faria lá number string. Eu falo, beleza, vai ter um user, que vai ser user_d, que é um tipo referência mesmo. Tipo string vai ser o tipo referência. Beleza, agora a gente pode vir aqui em db, migrate, e dar uma olhada. O user é simples, ele vai criar uma tabela users, que vai ter uma string de name e um create update at. Beleza.
E aqui, ele também vai criar agora, que a gente tem que ver isso aqui, um documents, que vai ter aqui o references user, não pode ser nulo no caso. Poderia mudar isso se eu achasse que deve, mas aqui, ó, foreign key true. Beleza, aquele ponto lá. Então, Rails db migrate, para a gente efetuar isso no banco, rodar essas queries que vão criar para a gente. Tá bom, criaram, perfeito. Se a gente olhar o esquema aqui, agora a gente pode ver aqui, ó, documents, user ID, e até indexou ali, perfeito, perfeito. Tá bom. Coisas que a gente precisa se atentar. Veja que eu fiz uma referência. Logo, a gente vai precisar falar exatamente que um usuário tem um documento e um documento pertence a um usuário. A gente vai lá nas models. Vamos em user. Has one document. Perfeito. E o document belongs user. Então, um documento pertence ao usuário e o usuário tem um documento. Bem, se eu não tiver errado nada, a gente pode entrar agora no Rails console e user.create name Cheetah string. Beleza. User.first, vamos ver se está certinho. User.first. Beleza. A partir do momento que a gente colocou esse has one document, ele não só fez a ligação, mas deixou o Rails inteiro sabendo o que a gente está fazendo, o Active Records, etc. Tal. O que quer dizer com isso? Ele também gerou para a gente um método. Então, a partir de uma instância de user, então se eu colocar esse cara aqui numa variável user, então essa variável user vai ter uma instância do user.first. Olha lá, nosso objeto aqui. A partir do momento que a gente fez isso, o nosso objeto vai ter um método chamado document, que não tem nenhum. Perfeito, porque a gente não fez mesmo. Agora, eu posso vir aqui e fazer document, que não vai ser assim, vai ser document.create. O que acontece se eu passar um number como 00-00? Não ficou bem legal, não. 000-0000000. Tá bom. Criou. Document.first. Não criou. Ué, o que aconteceu? Vamos fazer o seguinte. New. Document. Vamos jogar uma variável. Document.save. Falso. Não salvou. Ué, por quê? Document.errors.full_messages. User must exist. A partir do momento que a gente colocou um belongs to, ele já vai fazer uma validação para a gente que ele tem que ter aqui um user. A gente poderia colocar aqui um... até esqueci o nome. Bem, a gente pode olhar aqui na documentação. Rails belongs to. Associações. Ref belongs to. Beleza. Cadê? Optional. Aqui, ó. Então a gente pode falar que é opcional. Aí ele não vai fazer aquela validaçãozinha. Nossa, a gente pode fazer optional true. Porém, no nosso caso, a gente vai deixar sem isso aqui. Beleza. Como que eu faço para criar um document para o usuário? Eu quero criar para o Cheetah. Então, posso chegar em document.create, passando o number, vai ser 123-1, 2, 3, 4, 5. E eu teria que especificar um user ID. Se a gente olhar lá no esquema,
É isso que está na tabela. Esquema. User ID. No caso, vai ser o 1, porque é o Cheetah. Mas eu não vou rodar esse cara aqui, não. Vou comentar ele, beleza. E vamos ver quem é o user. O ID do user é 1. Se eu passasse 1, eu estaria forçando e funcionaria. Porém, não é bem o que eu quero nesse caso. Eu poderia chegar aqui e deixar um pouquinho mais perto. Vai ser o user.first.id. Perfeito, o ID do primeiro usuário melhorou, mas ainda dá para ir um pouquinho melhor. Bem, a gente poderia colocar user.first e não passar o ID aqui, só de fazer user first, ele vai saber exatamente, de novo, pelo motivo de a gente ter colocado belongs aqui bonitinho, ele já começa a entender as coisas bem mais de forma mais inteligente. Beleza, essa é uma forma, porém não é ainda o que eu quero. Ao invés de amarrar dessa forma, a gente já tem o user numa variável. Para ter certeza que eu estou criando para ele, eu vou falar, bom, document. Lembra que se a gente fizer isso, a gente checa para ver o documento dele? Não tem. Mas eu posso colocar document.create, se eu não me engano. Se eu tiver errado, ele vai me avisar aqui. Onde eu quero um number, que vai ser 123 traço 1 2 3 4 5, e é isso. Perfeito, não deixou. Então vou fazer diferente. Document. Eu poderia fazer um build. Vamos fazer um build, ver se funciona. Eu acho que não vai funcionar, porque ele continuaria nulo. Perfeito, tudo bem. Considerando que não vai ser um array dele, faz sentido. Document igual document new number. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o document. Beleza. Mas ele ainda não salvou. A gente realmente vai ter que passar ele bonitinho assim. A gente já vai ver o que eu estou tentando fazer aqui. Faça o... vai com o mesmo, vai funcionar. Beleza, funcionou. Então se eu pegar o document.all para saber quantos documentos tem. Tem 2. Eu criei 2. Ah, então funcionou aquela hora. Entendi, muito bom. Document.destroy all para apagar. Escrevi errado? Escrevi errado. Pronto, apaguei todos. Set to new user.document. Ah, ele ainda tem um document. Document.all. User.reload, que ele ainda está com os dados antigos. Reload. User.document. Agora está nulo. Então, alguns pequenos detalhes. Vocês viram, ele mesmo tendo apagado o banco, ele ainda estava com o objeto memória referenciando, tipo, dar um reload para ele entender que não tinha mais e fazer a query para buscar lá e falar, não tem, beleza. Então, se eu usar agora um user.all, tem que ter um, e o document.all, nenhum. Document. Perfeito. Então, vamos criar de novo. Beleza. Então, document.all. Agora tá lá, então user.document. Interessante. Criou 2 vezes. Muito bom. Muito bom. Vamos tirar uma dúvida. Reload. Pronto. User.document. Ah, não criou 2 vezes não. Só apresentou com 2 vezes. Pontual. Perfeito. Então, só tem um documento no banco. E é esse cara aqui mesmo. Tá bom. Agora, qual a parte legal disso? Se a gente partir do document, a gente pode pegar o user.
A gente tem um belongs to. Que não deve estar salvo, quer ver? Tá com ID nulo, então não tá salvo. Apesar de ter gerado ele na memória, não tá salvo. Vamos salvar. False. Por quê? Document.user tem que ser user. Perfeito. Agora ele fez uma transaction de verdade que deu certo. Aqui, ó. Insert into true. O 1 para 1 não é muito utilizado, sim. Tem um caso ou outro, mas os que a gente vai mais utilizar é 1 para n e n para n. Então não precisa se preocupar tanto aqui. A mágica já vai começar a funcionar. Então, document.user, eu consigo achar o meu usuário. E se eu tiver o user, eu posso pegar o document dele também. Tanto de um lado, quanto do outro. Eu só apago aqui para ficar mais bonitinho. Pronto, Aí vem o documento desse usuário. É uma array dos dois lados. Posso tanto consultar daqui para cá, quanto daqui para cá. Perfeito. Mas tem uma grande dúvida. Agora vem a pergunta. Ué, por que eu decidi fazer o user ID no document e não document ID no user e ele referenciar? Por que não? Bem, na verdade nada te impede de fazer assim. Porém, agora eu vou dar uma regrinha. Pronto. Algo mais prático. Não é uma regra cravada em pedra. Então, não precisa se preocupar. Tem que seguir desse jeito. Não, isso aqui é a verdade absoluta. Não, é assim que funciona. Não. É só uma regra prática para ajudar a guiar a tomar a decisão de quem vai referenciar quem. Existe uma forma de fazer isso que a gente chama assim de forte e fraco. O que quer dizer com isso? A gente geralmente coloca referência na tabela fraca e quem está com a primary key é considerado a tabela forte. Vamos dizer assim, faz sentido eu gerar um RG para uma pessoa que nem existe? Faz sentido ter um document se não tem uma pessoa para ter aquele document? Não vou colocar nome, não vou colocar nada porque não tem pessoa. Não. Agora, alguém pode nascer sem RG? Pode. O que me leva a pensar que ter o usuário vem antes ali de ter o documento. Ele é mais importante, ele é mais forte. Então, geralmente, eu coloco a nossa referência, o user ID no caso ali, na tabela fraca, que eu julguei que era o documento. Então essa é uma regrinha assim mais prática, só para ajudar a dar um norte, uma luz quando for decidir em quem que você vai colocar a referência. Eu julguei que entre usuário e documento eu preciso tem que existir um usuário para ter um documento. Quer dizer, tem que existir um usuário para ter um documento. Já não precisa ter documento para ter um usuário. Foi assim que eu tomei essa decisão. Beleza. De tudo isso, a gente pode ir para o segundo caso. Largar aqui mão de user document. E vamos para o segundo caso. Que é 1 para n. Que a gente vai chamar aqui de cliente e telefones. Cliente. Telefones. Tá bom. Vamos lá. Então, Rails Generate Model. Bem, vamos lá. Eu posso ter um cliente sem telefone? Vamos tirar um pouco da regra. Eu posso ter uma pessoa ali sem telefone? Posso. Agora, faz sentido ter um telefone se eu não tenho um cliente? Tem um número lá, mas ligar pra quem se não tem pessoa pra ligar? Se não tiver nada anotado, se não tiver um nome, tô ligando pra quem? Agora, de repente eu tenho um cliente, fez compra e não necessariamente ele deixou um telefone. Então, ao meu ver, cliente é o forte, telefone é o fraco. Vamos seguir essa premissa. Então, se o telefone é o fraco, a referência vai ficar em telefone. Então, customer. Então, Rails Generate Model. Customer
name. Beleza. Real, generate, model, phone, number. Que também vai ser uma string, vai querer colocar tracinho, ponto, não sei. Phone. Tá bom. Vamos dar uma olhada nas migrations. Beleza. E beleza. Faltou uma coisa. Ou errei a migration. Vamos desfazer ela. D de delete. Beleza. E vamos refazer com o G generate. E aí faltou o quê? Customer references. Referência customer. Vamos dar uma olhada na migration. Tá lá agora. Perfeito. Tá bom. Rails DB migrate para efetuar esse cara aqui. Rodar as queryzinhas lá no banco T. Se a gente olhar agora o esquema, customers e phones com customer ID. Mesma coisa, né? Até aqui mesma coisa, tá bom. Agora que vem o pulo do gato. Se a gente olhar ali em customer, a gente não tem nada. Em phone tem um belongs. Beleza, porque realmente ele só pode pertencer a uma pessoa. Então se a gente for em customer, ao invés de um has one, has many phones. Se a gente olhar ali o nosso desenho, um cliente pode ter vários telefones. Um telefone pertence a um cliente. Vai funcionar. Vamos abrir o Rails Console agora. Agora começa a ficar um pouquinho mais divertido. Um customer vai ser igual customer.create name Cheetah. Beleza? Customer. Tá lá. E agora, se eu quiser criar um telefone para ele, a gente pode fazer mais divertido. Ó. Se a gente entrar em fontes, ele vai trazer fontes. Mas a parte interessante é que array não é só um array. Ele também é ali ele é um objetinho do Active Record. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não tenho certeza. Aqui, ó. É uma collection ali do Active Record Association. Ele é um pouquinho mais perto que um array comum. Então a gente pode chegar em fonts.create com um number 1, 2, 3, traço, 3, 4, 5. Nesse momento, vocês estão vendo que eu não preciso mais passar o customer ID. Ele já sabe, porque esse funds aqui pertence a esse cara, porque é do Active Record, não é um array comum. Ele já vai colocar lá pra gente. Olha lá. Customer ID 1. Ah, mas e se de repente eu quiser fazer um pouquinho diferente? Então, user user.phones. Não, melhor, vamos criar um telefone sozinho. Phone igual phone.new. Vocês estão vendo que não está salvo ainda. Só inicializei ali, mas não deu um save, nem um create, então ele não está salvo. Number 1. Tá em memória, não tem ID, não está persistido, beleza. User.phones user. Eu não separo o user, não? Ah, não é user, customer. Customer, perfeito. Phones. Só tenho o 1, 2, 3, 3, 4, 5. Mas eu quero colocar esse 1 que eu coloquei na variável. Então, vamos ver na variável. Phone. Ah, então talvez eu possa fazer customer. Phones. Shovel operator vai receber o phone novo que eu acabei de criar. Pum! Olha só, adicionou. Na hora que ele adicionou, ele já deu um insert pra gente. Então ele aceita algumas coisas a mais. Como vocês viram, eu posso criar. Eu perdi aqui, sim. Aqui. Não, seu document. Perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu posso fazer isso. Posso fazer isso. Todos partindo de customer. Assim eu não tenho que me preocupar com ID de customer e a referência.
Interessante, né? Outra coisa interessante, deixa eu ver. Continua valendo a regra que eu posso pegar aqui, então é customer.phones. E a gente tem o hasMany aqui. E a mesma coisa vale para phones como tem o belongs to. Posso pegar phone.first. Já está na variável, né? Phone. Phone.customer. Porque tem um belongs to customer. Vamos lá. Só mostrando de novo. Também consigo pegar assim. Olha que beleza. Então, com isso, a gente tem aqui um para N. Agora vem a parte mais interessante, que a gente vai falar aqui sobre N para N. No nosso caso aqui, a gente vai ter um produto. Até copiar aqui. Pronto. Opa. E um fornecedor. Produto. Fornecedor. Não coube, mas tá bom. E o que eu quero dizer com produto com fornecedor? Vai ser um N para N. Algo do tipo. Vou diminuir um pouquinho, que isso aqui me incomodou. Não gostei. Pronto. Um pouquinho mais amigável. Mas bonitinho. Tá bom. Eu posso ter maçã que veio da fazenda A. Mas eu também posso ter uma maçã que veio. Outra maçã que veio da fazenda B. Tá vendo? Mesmo produto, mas de fornecedores diferentes. E o contrário também funciona. Posso ter uma batata. Então, ó, um produto, o mesmo produto, pode ter vários fornecedores. Um fornecedor, aqui duas vezes ele, pode ter vários produtos. Então é N para N. Beleza. Puxar isso pro lado só para caber tudo na tela. Tá bom. E aí vem um grande ponto. Como que será que eu faço aqui se a gente só tinha ali o belongs? Sempre vai ter um belongs no meio. E aí que nesse caso aqui a gente vai fazer uma coisa interessante. A gente vai criar uma tabelinha intermediária que vai fazer esse meio de campo pra gente. A gente vai apagar esse cara daqui, vai apagar esse cara daqui, vai apagar esse cara daqui. Vai chegar aqui, opa, e vai criar uma tabelinha intermediária. Puxa um pouquinho pra cá. Consigo tirar ela? Acho que não, não do jeito que eu quero. Então eu até consigo, mas eu não vou perder muito tempo com isso. Opa! Tinha ficado tão bonitinho. Por que ele não deixa eu fazer isso agora? Agora deixou. Tá bom. Ou seja, eu vou pegar aqui 1 para N, com essa tabela intermediária, e 1 para N com essa tabela intermediária. E esse relacionamento aqui equivale a esse relacionamento aqui. A gente vai enxergar assim do lado de fora, mas para o banco de dados a gente vai construir ele assim. Beleza, e o que é esse cara aqui do meio? Esse cara aqui do meio a gente pode chamar de algumas formas. As principais formas que a gente utiliza, os principais padrões que a gente utiliza para dar o nome para essa tabela, ou a gente chama o nome das duas tabelas juntos. Então vai ser produto fornecedor, product supplier. Tá bom.
Ou a gente pode chamar de algum nome semântico. Deixa eu pensar. Não tá me vindo nada na cabeça, mas vou chamar então de produto refinado, sei lá. Nesse caso aqui não fez tanto sentido, mas existem vários casos que vai fazer mais sentido dar um nome semântico, assim, mais claro. Por exemplo, um usuário com usuário vai ser user de users do meio? Não, poderia ser amizade, friendship. Então, vai depender de caso a caso. No caso aqui pra gente, vai ter mais cara de produto fornecedor. Então, esse de baixo é o que o banco vai ter de fato, mas a gente vai enxergar como N para N. E é assim que a gente vai fazer esse cara aqui. Beleza? Bora lá fazer esse cara então. Com real rate model product. Que vai ter um name. Tá bom, vou deixar simples. Beleza. Ah, só um detalhe, a gente viu de novo o forte e o fraco. Geralmente, como vocês viram, o forte aqui tá no 1 e o fraquinho ali tá no N. Geralmente. Considerando isso que a gente tem uma tabelinha intermediária, ela só tem duas coisas que ela vai ter que ter, tá? Claro, às vezes você pode decidir colocar mais coisa, como preço, passar alguma coisa para lá, mas ela vai ter que ter apenas duas coisas assim que importam de fato. Ela vai ter o ID dela, o product ID e o supplier ID. É isso que eu espero encontrar dentro da minha tabela intermediária. As referências para as tabelas da ponta. Perfeito. Então, vamos voltar para cá. Se eu tenho que fazer isso, essa aqui vai ser a última que eu vou fazer. Primeiro fazer product, depois fazer o supplier. Então, supplier, também name, tá bom. Perfeito. Agora o que eu preciso fazer? A do meio. Então, real rate model product supplier product supplier e ela só vai ter isso aqui. Ah, sim, ela vai ter essa referência, né? Então, product references supplier references. Agora a gente tem que se atentar aqui a migration. Escreveu algo errado. Rate model. Pronto. Gerou nossa última migration. Você pode ver, ela só tem as duas referências dentro. Ela vai ajudar a gente a funcionar como tabelinha intermediária. Beleza. Rails db migrate. Rodou, perfeito. Agora a gente tem que tratar aqui nas models para eles entenderem. Então, product has many product suppliers. Beleza. Suppliers has many product suppliers, as tabelas intermediárias. Então, um supplier tem muitos da tabela intermediária, product supplier. E um produto tem muitos da tabela intermediária também. Porém, aí que entra mais um pulo. A gente pode avisar, por isso que a gente está fazendo isso aqui. A gente pode vir aqui e além de ter feito essa uniãozinha aqui que a gente está vendo escurinha, a gente pode chegar aqui e falar, opa, um produto, eu quero o fornecedor dele, os fornecedores, através de product supplier. E eu posso fazer o contrário também. O fornecedor ali, eu vou querer os produtos através de product suppliers. Então, a gente pode vir aqui e colocar um has
many true. Então, a gente vai falar que um product has many suppliers. Então, um produto também tem vários fornecedores através da tabela de product suppliers intermediária. E a gente vai lá na suppliers, vai fazer a mesma coisa. Has many products através de product suppliers. Agora a gente falou pro Rails todo esse N para N que a gente fez. Agora a gente pode mexer com ele. Rails C. Então, a gente pode chegar aqui e falar maçã vai ser igual product.new. Create, a gente pode até criar de vez. Product.create name Apple. Maçã. Maçã. Tá bom? A gente pode criar outro produto. Batata. Batata. Beleza. A gente agora pode colocar aqui a fazenda A. Vai ser um supplier. Create. Com name. Fazenda A. E a mesma coisa para fazenda B. Por que eu guardei todos eles em variáveis? Porque agora a gente pode colocar então aqui, ó. Maçã. Em quais fornecedores tem essa maçã? Suppliers. Nenhum. Mas eu posso agora pegar o faz A. Ponto. Fazenda A. Ponto. Agora que eu tenho aqui, ó, suppliers, tem produtos. Então, produtos da fazenda A. Vai receber maçã. Perfeito. E a gente fez aqui em cima, ó, maçã tá na fazenda A. Eu também quero a maçã. Eu tinha feito. E agora eu quero maçã na fazenda B. Então, fazenda B. Ponto product também recebe maçã. Maçã tá nos dois. Tá bom. Agora eu quero que a fazenda a batata esteja na batata, tem os seus fornecedores, sendo que seus fornecedores vão ser a fazenda B. Fazenda B. Vocês viram, fiz o contrário, porque eu estou indo de um lado para o outro igualmente, eu espelhei. Então posso tanto partir do produto quanto do fornecedor. Então, batata. Os fornecedores da batata, eu quero que tenha fazenda B. Pronto. Então, por exemplo, na fazenda B, se eu quiser ver os produtos, eu posso fazer isso. Fazenda B, ponto, products. Maçã e batata. Fazenda B, tenho tanto maçã quanto batata. Tá, e a maçã, eu quero ver em quais fornecedores ela está. Então, maçã ponto suppliers. Tá lá, fazenda A e B. Vamos ver a batata. Batata ponto suppliers. Só na fazenda B. Perfeito. Bem, com isso aqui, a gente pelo menos já deu uma boa olhadinha ali em relacionamentos, como decidir em quem vai ser em quem que a gente vai colocar a referência, em qual tabela. A gente viu ali que tem que colocar os has many e os belongs certinho. A gente viu que tem o através, a gente viu o optional. O último detalhe que ficou faltando aqui é um tal de dependent. Claro, tem bastante coisa aqui que a gente pode fazer. Mas aqui, a gente tem esse cara aqui que... Aqui, ó. Não era esse cara, não. Tá bom. A gente pode colocar ali que a gente vai ter um dependent destroy. O que eu quero dizer com isso? Se a gente apagar o pai, se a gente apagar o forte, todos os seus dependentes vão... Digamos assim, eu vou guardar telefones de um cliente. Se eu apagar aquele cliente,
Faz sentido manter aqueles telefones? Não. Então eu posso colocar que tem um dependent destroy. Todos esses telefones vão ser apagados quando apagar o cliente. Porque senão pode dar erro de banco, você tentar apagar o cliente, falar, mas tem coisa associada aqui, ou tentar apagar o telefone, tem coisa... No telefone você pode, mas tentar apagar o cliente, vai dizer, mas tem telefones ainda associados, eu não posso apagar assim. Agora, se você decidir qual vai ser a estratégia quando você apagar para ele, então, dependent, pode colocar destroy, nullify, que ou seja, apaga esse forte e lá nos fracos bota referência como nula, não tem mais referência. Existem outras coisas aqui que vocês podem definir qual a primary key, nome da foreign key, etc e tal, mas iria um pouco além. O importante aqui era entender como funciona para criar esses três relacionamentos, um para N, N para N. Tendo isso aqui, já dá para construir algumas coisas bem legais. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo.